Em diversas provas de concurso, de vestibulares, é muito comum cair o conteúdo de vegetação, mas é importante que você fique ligado em alguns conceitos e algumas formas de classificar os diferentes tipos de vegetação. Eu posso dizer para você claramente que vegetação é um conjunto de plantas com mesmos aspectos fisionômicos. Existem diversos elementos, fatores que são utilizados como referência para classificar os diferentes tipos de vegetação. Por exemplo, a água, o tamanho das árvores, a folha, o formato, o tamanho delas, a sazonalidade, solos, entre outros fatores. Quanto à água, nós temos as plantas xerófilas, são aquelas típicas de climas muito secos. São essas plantas que se adaptam a um ambiente com pouca umidade. Por exemplo, as plantas da caatinga, os cactos da caatinga. Nós temos as plantas higrófilas com G. São essas típicas de clima extremamente úmidos, como por exemplo as plantas da Amazônia. Temos as plantas tropófilas. Essas plantas, elas se adaptam a um ambiente anual em que eu tenho um período de muita seca e um período de muita umidade. Por exemplo, as plantas lá do Cerrado. E as plantas hidrófilas, com o dedo dado, são aquelas típicas de ambientes extremamente úmidos, plantas que vivem na água, por exemplo, a Vitória Régia. De acordo com o tamanho, as plantas elas variam de três maneiras. Nós temos as árvores, os arbustos e as herbáceas. As árvores são plantas de porte muito grande, típica de florestas, por exemplo. E nós temos também os arbustos, que são plantas de porte médio, por exemplo, plantas da caatinga, do cerrado aqui do Brasil. E nós temos também as herbáceas, que são as plantas rasteiras, típicas dos campos lá do Rio Grande do Sul, por exemplo. Quanto à folha, as plantas elas podem ser divididas em 4 tipos. Nós temos, por exemplo, as perennifólias, que são aqueles tipos de plantas que ficam verde o ano inteiro, ou seja, as folhas não caem. As plantas caducifólias são aquelas que em um período do ano, pode ser no período mais seco ou no período mais frio, as folhas vão cair. Elas ficam muito desfolhadas. Nesse caso, nós teremos as caducifólias. Existem algumas árvores que possuem folhas extremamente grandes e largas. Nesse caso, nós teremos as plantas latifoliadas. Mas também existem algumas plantas que possuem folhas no formato de agulha. Aí, nesse caso, nós teremos as plantas chamadas de aciculifólias. Nós teremos com muita frequência em lugares de clima extremamente frios. Por exemplo, pinheiros que nós chamamos de árvores de Natal. Elas possuem as folhas com o formato de agulha. Existem também outras maneiras de classificar a vegetação. Por exemplo, quanto ao solo, o solo quando é muito salino, vai desenvolver um tipo de planta adaptada àquele ambiente. Aí nós temos a vegetação halófila. E nós temos também outras plantas que se sustentam em cima de outras plantas, usam outras como suporte. Nesse caso, essas plantas chamadas de trepadeiras são chamadas de epífitas. Então fica ligado nesses diferentes tipos de vegetação que é muito comum cair em avaliações, tá? Um abraço forte e não esquece de elogiar alguém ainda hoje.